Olá pessoal, nós estamos de volta aí para vermos mais um pouquinho sobre a história e a geografia do Acre e nessa nossa aula nós queremos abordar aí dois assuntos fundamentais. Primeiro, falarmos aí de maneira complementar a respeito da economia do Acre e do outro lado, falar um pouquinho a respeito da urbanização. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito de cada uma dessas questões. Primeiro, é importante a gente lembrar que nós dissemos ao longo de todo o nosso curso, né, que o próprio surgimento do Estado do Acre, né, anexado ao Brasil, né, pelo Tratado de Petrópolis, lá no início do século XX, é que basicamente a economia do Estado do Acre se baseava fundamentalmente no extrativismo vegetal. E esse extrativismo vegetal fortemente relacionado aí à extração do látex, do caucho e da seringueira. A gente vai observar também que ao longo do nosso curso, nós havíamos dito para você que a partir da década de 1970, o regime militar vai iniciar um projeto de colonização dirigida para a região da Amazônia, incluindo o estado do Acre, e que a partir daí o Acre será incorporado paulatinamente à abertura de uma nova fronteira agropecuária. Essa nova fronteira agropecuária que começa lá no centro-oeste, né, basicamente dentro do modelo do agronegócio, de uma grande propriedade produtiva. E essa grande propriedade produtiva, basicamente com soja, milho e algodão. E que essa fronteira agropecuária hoje avança para a chamada Franja Sul da Amazônia. E essa Franja Sul pega lá, né, os estados de Rondônia, do nosso Acre, o sul do Amazonas, o sul do Pará, o oeste do Maranhão e o norte do Tocantins. Pois bem, a pergunta então é, professor, hoje a economia do Acre é baseada em quê? A gente pode citar a economia do Acre hoje fundamentalmente com três grandes atividades. A atividade extrativa, né, do látex continua sendo uma atividade extremamente importante dentro do Estado, mas ao mesmo tempo que nós temos agora o desenvolvimento, né, do extrativismo da castanha como um outro elemento chave. E aí, né, a indústria madeireira dentro do Estado como uma outra atividade extremamente relevante e, finalmente, o avanço do gado. E esse gado dentro de um tipo de pecuária que nós caracterizamos como pecuária extensiva, que é aquela em que você solta o gado ao campo e ele vai à procura do alimento. Esse sistema tem uma grande vantagem, né, porque é o chamado boi verde. Você não dá o alimento para o animal vai à busca do próprio alimento, em tese, um alimento natural. Observe, né, que a vantagem é que o custo de manejo desse tipo de produção é muito baixo. No entanto, nós temos um problema. Como o animal, né, ele precisa percorrer a área da fazenda para poder encontrar gramíneas, basicamente capim, para poder se alimentar, obviamente que nós temos uma condição na qual esse gado demora mais para engordar, né? E dizem os especialistas em carne que a carne fica um pouco mais fibrosa, né? E, portanto, né, tem aí uma maciez menor do que aquele gado que é tido como gado de confinamento. Esse modelo, né, de gado extensivo, ele gera um problema, né, para o estado do Acre. É que, normalmente, você precisa de uma grande área de pastagem. E essa área de pastagem se dá em detrimento da cobertura vegetal natural dentro do estado. A gente viu que entre as décadas de 1970 e 1980, nós tivemos um grande embate, né, entre os chamados povos da floresta, né, os seringueiros, os caboclos, os ribeirinhos e os indígenas, com o avanço da fronteira agropecuária. Essa questão não é uma questão totalmente pacificada dentro do Estado, mas que vem melhorando e muito ao longo dos últimos anos, né? Tanto que o nível, né, de violência no campo, que atinge patamares extremamente elevados entre a década de 70 e 80, vai fazendo uma trajetória declinante, né, a partir de então. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar isso no quadro para você. Então, pessoal, nós estamos falando aqui a respeito da economia do nosso estado do Acre
E nós sabemos que nós temos algumas bases, né? Não obstante o fato de que o Estado apresente outras alternativas, como, por exemplo, plantio de feijão, plantio de arroz, né, e de outros, mas a base se encontra no seguinte, né? De um lado, esse extrativismo vegetal, ligado aí fundamentalmente ao látex e agora à exploração da castanha. Do outro lado, nós temos a indústria madeireira, e, finalmente, nós temos lá, né, no momento atual, a exploração, né, da pecuária de corte, dentro de um modelo que nós chamamos de uso extensivo do solo. Então, repetindo aqui para você, qual é o cenário atual, né? Dentro da economia do Acre, eu tenho lá as bases econômicas dentro do Estado, que hoje se concentram fundamentalmente no extrativismo vegetal, e dentro desse extrativismo, né, na extração do látex e também da castanha. Do outro lado, o complexo da indústria madeireira, lembrando que a madeira de boa qualidade vai para a indústria de movelaria, fabricação de móveis, a madeira de má qualidade vai para a construção civil ou ainda para virar carvão vegetal em menores quantidades. E a pecuária de corte, essa pecuária de corte, basicamente com uso extensivo do solo, aquele na qual eu vou estendendo a área de produção. O problema dessa extensão da área de produção é que nós temos aí fundamentalmente, né, que essa área estendida se dá em degradação, né, do meio ambiente local, já que, via de regra, eu tenho que trabalhar lá com a chamada floresta tombada ou floresta deitada. Eu destruo a cobertura vegetal para então abrir áreas, né, de produção de gado extensivo. Essas atividades econômicas são as atividades econômicas fundamentais que geram o produto interno bruto do Estado do Acre. Cuidado para, na hora da prova, você não confundir principais atividades econômicas com atividades econômicas que absorvem a maior parte, né, da chamada população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? São aquelas pessoas que estão empregadas, ou ainda a que está desempregada, mas em condições de empregabilidade e, portanto, ativamente procurando emprego. Quando nós analisamos a composição de absorção de trabalhadores da PEA, da população economicamente ativa, o setor que absorve a maior quantidade de trabalhadores no Acre, à semelhança daquilo que ocorre com o restante do Brasil, é o setor terciário e não o setor primário, que é a base econômica do Estado. Lembrando que setor primário diz respeito à agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, e o setor secundário, a indústria e a construção civil, setor terciário, comércio e serviços. Então, sob o ponto de vista econômico, a base econômica do Estado é setor primário, né? Extrativismo vegetal, látex e castanha, indústria madeireira, pecuária de corte com uso extensivo do solo. Sob o ponto de vista da absorção de trabalhadores dentro do mercado de trabalho, a maioria da população trabalha no setor terciário. Bacana? Vamos botar no quadro. Vamos apagar aqui para você poder visualizar o que nós estamos dizendo, né? O que nós estamos falando, pessoal? Nós estamos dizendo o seguinte, que a base econômica do Estado do Acre ainda se mantém fundamentalmente no setor primário. Lembrando lá, setor primário envolvendo as atividades de agricultura e no Estado, basicamente, uma agricultura de subsistência, que é aquela na qual, né, o cidadão planta para alimentar o próprio núcleo familiar.
E, caso haja excedente, esse excedente é comercializado, né, nos mercados locais. Por um outro lado, eu tenho a pecuária, e essa pecuária, basicamente, uma pecuária de corte, embora também ocorra leiteira, a pecuária de corte é a dominante dentro da região. Eu tenho ainda o chamado extrativismo vegetal, e esse sim, o grande destaque, né, seja com a extração de madeira, seja com a extração de castanha ou ainda de látex, né, e em menor escala, o extrativismo mineral, que também ocorre no Estado, mas sem a importância das duas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. O curso, tá, por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do Estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana, gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá